Salve, 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 salve galera, tudo na paz de todo mundo, Flávio Bueno, tô aqui para a segunda parte, o segundo episódio da temporada Flávio na Copa, né, nesse quadro que eu criei aqui para a Copa do Mundo, para comentar um pouco sobre futebol, todos sabem que é uma paixão pessoal, né, da minha origem histórica, com meu falecido pai, então é um assunto que eu gosto muito e tô aqui para bater esse papo com você sobre a segunda rodada, onde nós temos, ao menos, moçada, 3 seleções classificadas, né, de forma antecipada, ao término das duas rodadas, né, são elas a seleção francesa, a seleção brasileira e a seleção portuguesa. Aliás, Portugal que venceu ontem o Uruguai. E me explica, como que o Arrascaeta é banco desse time horroroso do Uruguai, né? Não faz sentido, né? Mas assim, tecnicamente analisando, o Portugal, inclusive, foi muito superior. Tem um tal de Bruno lá, que Ave Maria, joga bola demais. Deus me livre. Joga fácil, né? Robozão sempre causando perigo, um pênalti mandrake pra caramba. O resultado foi meio enganoso, porque o Uruguai também teve suas chances e boas, inclusive, bola na trave, cara a cara com o goleiro, 2 vezes, uma inclusive com o próprio Arrascaeta, né? Bom, a seleção francesa, a seleção talvez mais sólida no jogo ofensivo até agora da Copa do Mundo, e a seleção brasileira classificada antecipadamente com um sólido sistema defensivo, né? Além disso, temos uma seleção que voltou para a briga, né? A seleção argentina venceu o México, uma tacada de bilhar do Lionel Messi, né? Um golaço, né? Além disso, nós temos a decepção da geração de ouro da Bélgica, né? Coitado do Lukaku, o De Bruyne não entrou em campo até agora. Meu Deus, também. Seleção belga horrorosa, né? Pelo menos na construção, mas parece que tem problemas só de campo, né? Fazendo aquela parte contigo aqui do nosso bate-papo, né? Jogador que pegou a não sei quem, que é mulher de não sei quem, cara, uma confusão sinistra e não tem jeito, né? Se não tiver ali, ó, casadinho, não rola. E ontem a seleção brasileira venceu sem sustos a seleção suíça, ferrolho defensivo da seleção suíça, né? Um jogo muito apertado, 1-0, gol do golaço do Casemiro, né? Jogou demais o Casemiro, diga-se de passagem, né? Mas uma seleção classificada sem sustos diante de um jogo ofensivo complexo. E aí vem a minha explanação, meu entendimento um pouco sobre o que está acontecendo com a seleção brasileira. Vamos lá, fizemos um primeiro jogo bastante qualificado, né, numa seleção que inclusive deu um pouco mais de espaço para a seleção brasileira, né? E os melhores momentos dela foram justamente no segundo tempo, quando a seleção sérvia se abriu mais. A seleção suíça é aquela seleção que joga para não tomar gols, né? Mas me incomoda também um pouco a postura da seleção brasileira no que se refere ao jogo ofensivo. E aí por uma série de questões. Primeiro porque eu acho que, mais uma vez, o Tite erra na convocação ao construir uma convocação, para mim, desequilibrada, né? Principalmente no que se refere a jogadores do meio-campo, né? E a gente vai começar a perceber isso quando os cartões começarem a aparecer, vem uma suspensão aqui, ou vem uma suspensão acolá, e a gente vai perceber um pouco de como que determinados jogadores podem fazer falta numa reta final. Eu acho que há um erro na escalação e é um erro de procedimento tático mesmo, né? Quando você escala o Militão, né? O Militão é quase um terceiro zagueiro, ele apoia muito pouco. Do outro lado você tem o Alexandro que acho que alguém proibiu o Alexandro de passar do meio do campo, né? E assim, há um feitiço mesmo por esses jogadores formados nas categorias de base do Santos, né? Com o jogo ofensivo, etc. O Alexandre e o Danilo provam completamente o oposto a isso, né? Eu acho que e aí para mim é a decisão tática, né? A escolha deles, inclusive, a decisão tática, né? Está super protegido. Só cara, você não precisa estar super protegido contra uma Suíça que não sai, que não passa do meio campo, né? Ainda mais sem o Shaqiri. Né? Então, eu acho que foi uma decisão equivocada do Tite, até porque você colocou o Fred. Então, ele optou por jogar no 4-2-1-3, né?
adiantando o Lucas Paquetá para a posição 1 do meio de campo, que é quando fala posição 1 é o quarto homem do meio de campo, ou, desculpa, o terceiro homem do meio de campo, mais avançado, né, para fazer o pêndulo, tá? E você tem o que? Fred e Casemiro alinhados. Né? Quando você tem esses dois, você não precisa de um lateral super defensivo, até porque parte do jogo da seleção também é um jogo pelos pontos, porque as alas estão abertas, com dois jogadores que cortam para o centro, Vinícius e Rafinha. Aliás, Rafinha para mim, o pior jogador da seleção brasileira nessas duas rodadas. Digo mais, né? Eu acho que Rafinha e Fred ontem não foram bem, aliás, muito aquém disso, tá? Eu acho até, eu tenho um questionamento, eu acho que jogador que é reserva no seu time, ele não pode ser titular da seleção brasileira, não pode começar a Copa como titular da seleção brasileira. De verdade, eu tenho até minhas ressalvas em relação à convocação. Rafinha tá passando pelo processo de adaptação, mas o Fred não. Né? Então, o Fred, se ele é banco do Manchester, que é um time super desequilibrado, é porque tem alguma coisa super equivocada, apesar de ter um Eriksen ali, de ter o próprio Casemiro e afins, tá? Mas eu acho, na minha opinião, que é um erro do Tite. Ontem ele conseguiu provar para todo mundo que a convocação do Daniel Alves, né, foi um erro, né? Porque você tem um lateral, um jogador da posição, e você opta por colocar de improviso um zagueiro de lateral direito que já jogou ali, é porque você não tem confiança no jogo do cara que você convocou. A minha dúvida é, por que não colocar, aliás, o jogo ontem estava muito claro. A Suíça tinha dois blocos separados e um bloco aqui, e um vácuo entre as duas linhas gigantesca. Que era um jogador, era pro tal do enganche, era pro tal do camisa 10, era pro cara mais habilidoso, mas o cara que consegue jogar com a cabeça levantada e encontrar o passe vertical, o passe diagonal. E esse cara era o Everton Ribeiro, né? Tanto é que o Paquetá não foi bem, né? Eu acho que ele tirou o Paquetá por questões de saúde, porque ele não esteve bem nos últimos dias, né? Uma gripe muito forte, aliás, gripe que parece que está atormentando a seleção. Mas eu teria recuado o Paquetá e tirado o Fred de campo e o Rafinha no segundo, na virada do tempo, né? O Fred, um jogo horroroso, ele não faz o box-to-box, né? Como deve fazer, ele não aproxima do Rafinha. Você já não tem um lateral subindo para apoiar o Rafinha jogou completamente isolado e erra muito passe. Né? Então você acaba não tendo construção de jogadas ofensivas. Tanto é que os lances de mais perigo no primeiro tempo, que é um primeiro tempo muito ruim, tem ali o pé do Paquetá que realmente não estava bem. Quando você opta por colocar o Rodrigo, eu tenho muita ressalva com a entrada do Rodrigo nessa posição. Se quer fazer o Rodrigo jogando nessa posição, quando na verdade o Rodrigo joga no Real Madrid, no Santos, aberto pela direita ou como segundo atacante pela direita. A vida toda dele foi assim. Quer fazer dele um camisa 10 que ele pode vir a ser, mas não é o que a gente precisa na seleção. E é evidente que só de você ter um cara do lado do Vinícius Júnior, você já melhora pra caramba. O Vinícius Júnior, melhor jogador da seleção até agora, todos os gols saem pelo lado esquerdo, todos os gols saem por ele, começam ou terminam de alguma forma nos pés dele, né? Fez um gol ontem, foi bem anulado. Para mim é o destaque da seleção brasileira até agora. Mas sempre três caras marcando ele. Então ele vai errar muito. Porque ele vai tentar sempre. E é uma parada do Vinícius. Ele é ousado, ele vai tentar e vai achar. Numa hora ele acha o cara. Como achou? Achou o Rodrigo num passe de quebra linha horizontal, né? Que ele tirou três caras. Já tinha feito isso no jogo passado. Ele tirou três caras com o passe dele, com o drible e o passe dele. Achou o Rodrigo que deu o passe de primeiro. Casemiro, com raríssima felicidade, acertou o gol. Só que eu acho o Tite monossilábico do ponto de vista ofensivo. Era para ter tirado o Rafinha no meio do jogo, não tirou o Rafinha, jogou muito mal. Coloca o Rodrigo de lado de lá e coloca o meia. Não foi isso que ele fez. Tira o centroavante contra uma defesa muito bem postada. O Richarlison não jogou bem, porque o Richarlison não é aquele cara que vai segurar a bola nele. O Richarlison é o cara que vai se jogar na bola e vai fazer um gol. Mas ele não é aquele cara que vai segurar, que vai distribuir. Então você tem que colocar um atacante que tenha o quê? Essa capacidade. Ontem o jogador que era para se colocar no lugar do Richarlison era o Pedro. Aí ele inventa um Gabriel Jesus, gente. O Gabriel Jesus fez não sei quantos jogos em Copa e nunca fez um gol, nem ali naquela posição que ele vai fazer. Eu até torço para que ele faça, que ele queime a linha. Mas, gente, é a segunda Copa, você não pode insistir nos erros. E o Tite tem uma coisa que me incomoda muito, ele tem muita dessa preferenciazinha da fila, jogadores que estão com ele desde sempre. Tite, isso é Copa do Mundo, meu amigão. Copa do Mundo,
Não tem jeito. Você não pode errar meia vez, né? Que senão você vai embora. Ah, mas ontem foi um jogo que dava para ser errado. Gente, é evidente que a fase de grupos é a fase para você fazer teste. Inclusive, ontem era a oportunidade de fazer um teste, de colocar um Everton Ribeiro, de colocar um Pedro, para entender se esses jogadores têm a capacidade, o próprio Daniel Alves, a capacidade de serem bons construtores, porque o plano ofensivo do Tite, ele é monossilábico, e isso no jogo decisivo contra uma seleção com repertório ofensivo mais elevado pode ser bastante complicado para a seleção brasileira. Mas, né, passamos sem sufoco, mais uma vez, nossa zaga é extremamente sólida e vamos até Camarões esperando aí quais serão os resultados da terceira rodada para a gente ver como é que vai ser o chaveamento. Pode crer? Pô, muito bom falar de futebol, muito bom falar com vocês. Se você gostou, curte aí, compartilha aí, joga nos teus stories, manda pra galera e aquele abraço até a próxima rodada, galera. Um beijo, valeu!